Graça e paz, irmãos. Cordial boa noite, sejam bem-vindos. Louvamos a Deus por estarmos aqui. Que alegria rever os irmãos, ver a igreja praticamente cheia. Isso sempre nos alegra muito. Pois bem, um dia muito abençoado para nós. E é com satisfação que nós convidamos os irmãos nesse momento, a pensar um pouquinho a respeito sobre Deus e, ao mesmo tempo, esses pensamentos sejam internalizados dentro de nós para nos conduzir à mudança. Nós vamos convidar nossas crianças, de 3 a 7 anos, para que possamos orar com elas. Irmãos, vou começar aqui com a frase completa, e depois eu falo só o nome e vocês continuam, né? Eu gostaria de começar dizendo assim, olha só, Deus é bom, não é verdade? Deus não é bom? Não é verdade? Pois bem, então agora eu vou dizer, Deus é, aí alguém vai e diz alguma qualidade, um atributo, algo que você entende que Deus representa para você, tá certo? Então eu vou dizer aqui, pronto, Deus é bom, aí, não é verdade? Agora eu vou dizer, Deus é, aí você diz o quê? Amor. Não entendi. Paz, verdade. Deus é tudo, é bem genérico, né? Aí não deixou mais nada para ninguém dizer, né? Deus é quem? Suficiente, santo, fiel, único. Até a gente pode começar a cantar na único, né? Soberano. Deus é a luz do mundo. Bom, irmãos, a gente pode até dizer assim, Deus é meu amigo. A gente pode dizer, não é uma questão pessoal, né? Deus é meu amigo. Pois bem, irmãos, por que eu comecei assim hoje? O tema que nós temos hoje, Santidade ao Senhor, não tem a intenção e não é feito com esse propósito de que você se sinta repreendido em seu coração. Não, de modo algum. Mas é nós reconhecermos, olha, nós reconhecermos que o nosso coração precisa ser trabalhado por Deus. O meu desejo é que todos nós possamos usufruir de toda a alegria da comunhão com Deus. E o meu desejo, a minha intenção hoje à noite, espero que Deus confirme assim, é chamar a sua atenção, não para quem está na frente pregando, para quem está do seu lado sentado, mas como você estivesse se olhando no espelho, olhando para dentro de si mesmo e vendo aquilo que Deus deseja ajustar na sua vida, para que a alegria dele seja sua alegria. E é por isso que nós sentimos o desejo de compartilhar com os irmãos esse tema, santidade ao Senhor. Quando nós olhamos em toda a história, nós vemos o povo de Deus sempre com dificuldade de serem consagrados a Deus. Eu estou certo ou errado? Irmãos, não é diferente conosco, não é? Nós somos consagrados a Deus, mas volta e meia nós estamos tomando as rédeas das coisas, das decisões e tudo mais. Nós começamos a pensar muito em outras coisas, apreciar outras coisas. Então, o tema de hoje que nós gostaríamos, junto com vocês, é de chamar a atenção para o seu coração. E deste modo você vai estar proibido de olhar para o seu marido e tocar nele e dizer, está vendo, isso é contigo. E o marido também, ó, isso é contigo. Não, isso é com eu, comigo, o eu em si. Tá certo? Então, nós vimos a leitura introdutória, lá de 1 Pedro, chama a sua atenção para o versículo 15 e 16. Vamos discorrer nesse texto, tá bom? Mas nós olhamos quando Pedro escrevendo, ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Pedro está falando das questões corriqueiras do nosso dia a dia, de nosso trabalho, de nossas atividades.
Aí ele vai dizer para vocês, para nós, meus amados irmãos, sejam santos como Deus é. Então, ele diz também no versículo 16, né, de 1 Pedro, porquanto está escrito sede santos, porque eu sou santo. Então, um chamado à santidade. Então, santidade ao Senhor. Tá bom? Então, pensem nisso, guardem isso na memória e nós vamos dar continuidade. Antes de seguirmos ao texto, eu quero convidar a irmã Simone. O irmão Marcos tem um cofrinho que vai repassar para a irmã Simone. Irmãos, é um departamento que tem sido uma bênção. Então, por aqui mesmo, pode vir. Pois bem, então, irmãos, peço que você abra suas Bíblias, vocês abram suas Bíblias em Mateus. Todos vocês sabem muito bem desse texto de Mateus 22, está aí na tela, então fácil de chegar até lá. Mateus 22. Aí está até o 38, mas na verdade é até o 40, tá bom? 22 do 36 ao 40. É um texto bem resumido. Então ele diz assim, versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ok, irmãos, então nós temos aqui um homem vem a Jesus e pergunta a respeito dos mandamentos. Então nós procuramos abordar esse assunto tendo como foco, na verdade, duas coisas. E note que isso vai bater com você. Qual é a primeira coisa? O seu amor e também a sua adoração. São as duas coisas que Deus chama a nossa atenção. E é esta a intenção quando Jesus reafirma aqui esse mandamento. O mandamento que nós acabamos de ler, ele é claro em destacar o amor e a adoração. Deus ordena que o amor e essa adoração, ela tenha características específicas, que eu posso dizer, você pode até acrescentar algumas, mas eu posso dizer que o amor e a adoração, eles jamais podem ser divididos, né? O amor e a devoção precisa ser perfeito, e nós podemos resumir dizendo completo. Então, os crentes que desejam viver uma vida alegre em Deus, Deus diz, vocês têm que ter um amor não dividido, um amor perfeito, um amor completo, e uma adoração que tenha essa mesma representação. Povo de Deus, são tirados do mundo, como todos nós fomos tirados do mundo. Pode entrar, fica à vontade. Seja muito bem-vindo. Então, um amor não dividido, um amor não contaminado, um amor perfeito, um amor completo. São duas questões que nós devemos pensar. É isso que Deus pede. Um povo que deseja viver feliz com seu Deus. Tá certo? Então, chamo a sua atenção. Nós temos aí o texto que eu expus. Para isso, nós vamos desenvolver duas perguntas que nos ajudam a refletir a respeito disso. Tá certo? Duas perguntas que nós precisamos pensar a respeito. A primeira pergunta é: você ama a Deus com todo o seu ser? Ou há outros amores no coração que chama, que atrai a sua atenção? Essa é a primeira pergunta. Existe alguma coisa
que concorre com o amor de Deus no seu coração? Irmãos, essa pergunta eu posso responder por todos nós e você pode responder por todos nós. Tem sim. Estou certo ou errado? Pode não ser um amor constante, mas volta e meia a gente fica pensando mais em alguém ou mais em uma coisa que a gente tanto deseja e conquistou do que propriamente em Deus. Um amor concorrente. Então o coração se torna um coração que tem amores divididos. Aí a gente já infringe na ideia de que o amor a Deus deve ser não divididos, perfeitos, completos. Aí sabe o que é que acontece conosco? Uma alegria de Deus que não é plena, que não é profunda, que não é, digamos, que não tem uma estrutura permanente. Então, irmãos, essa pergunta nós devemos pensar bastante. Existe algum amor concorrente dentro de nós? Algo que concorre com o nosso amor a Deus? O que Jesus cita aqui, em Mateus 22, ele cita o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. Irmãos, nós sabemos que o coração, ele é a fonte do que é bom, mas principalmente do que é ruim. Devemos lembrar disso. Então, o que é que Provérbio 4, 23 diz? 23? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, irmãos, por que essa mensagem é importante? Porque nós estamos tratando do âmago de você e meu. Todos nós temos um coração. E esse coração precisa ser muito bem tratado, cuidado, apreciado. Devemos ter toda a atenção. Muitas vezes nós pensamos nas coisas de Deus, mas nós estamos amando outras coisas. Povo de Deus, um povo alegre e um povo que conhece o seu Deus. É um povo que ama a Deus e somente a Deus. E é por isso que Jesus disse em Mateus, e todas as coisas ele acrescenta para aquela pessoa que ama a Deus, como diz aqui, um amor não dividido, perfeito, completo. Isso é fantástico. Essa é a primeira pergunta. Vamos para a segunda pergunta? A segunda pergunta, adoro a Deus em todas as circunstâncias? Dedico ao governante supremo toda a paixão e devoção? Irmãos, o que é uma paixão? Uma paixão é aquela coisa avassaladora dentro da gente e parece que pega fogo. Estou certo ou errado? Quem se apaixonou aqui já alguma vez? Eu tenho certeza que a Olivia levanta logo a mão, viu, irmão? Por quê, irmãos? Porque a paixão ela é arrebatadora. A paixão, ela prende nosso pensamento, nossa concentração. Por que é que a pessoa diz, ih, fulano está amando? Por quê? Já ouviram isso? Parece que está amando. Por quê? Porque está tão desconcentrado, então afeta a nossa concentração. Então, irmãos, você adora a Deus em toda e qualquer circunstância. Você dedica ao governante supremo toda a paixão e devoção do seu coração. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o mandamento diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse mandamento. Isso é fantástico porque em cima dessas duas perguntas, elas são interligadas. E quando elas são respondidas com sinceridade por cada um de nós, ela vai nos beneficiar porque nós vamos identificar aquilo que precisa ser ajustado aqui dentro. Porque o nosso desejo, eu tenho certeza, você não está aqui porque dizer assim, eu vou passar um tempo,
Não tenho nada para fazer, eu vou passar um tempo lá na igreja, numa noite fria. Passar tempo a gente passa no sofá, não é verdade? Na rodinha de amigo, jogando conversa fora, falando da derrota do time de futebol do coração. Aí é jogar, né, conversa fora, passar tempo. Mas ninguém que saiu de casa em uma noite fria como essa, para estar aqui, não veio para passar tempo. Veio para buscar algo para a sua alma. Irmãos, quando você olha para dentro do seu coração, que você trabalha o seu coração, você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. E principalmente a intenção é tornar você diferente em relação a Deus, o supremo governante do universo. Essas perguntas, elas estão unidas no mesmo conceito, na mesma intenção e na mesma intensidade. Ela não apenas ajuda você a identificar as questões que precisam de ajustes no seu coração, mas ao mesmo tempo ela vai capacitar você a direcionar o seu foco, os seus pensamentos e as suas afeições na direção certa. Tenho certeza que nenhum de vocês vieram aqui para passar uma hora e pouco, para sair daqui dizendo, mas o pastor não falou nada que seja útil para a minha vida. Irmãos, não. Sabe por quê? Porque toda a palavra de Deus é útil. 2 Timóteo 3,16. Então, gostaria que você refletisse bastante. Ela capacitará você a perceber qual é o foco do seu verdadeiro amor, à medida que o seu pensamento está preso a algo que não é Deus. Aí você vai dizer, rapaz, o pastor falou isso e eu comecei a pensar, tem um amor no meu coração que é concorrente com o amor de Deus e isso precisa ser mudado. Ser mudado. E isso, irmãos, nós vamos ver que vai revelar os ídolos que ocupa ou que, digamos aqui, que concorre no meu coração com o amor de Deus. Aí chegamos a uma parte muito grave. Sabe por quê, irmãos? Ídolos significa o quê? Idolatria. Longe de mim, eu sou um idólatra. Ora a Deus para que isso não ocorra. Mas muitas vezes a gente começa a ter, pensando demais em coisas. Então nós temos essa intenção de revelar, por meio do estudo, como é que anda o nosso coração. Eu não vou saber, irmãos. Deixar bem claro aqui, não se preocupe. Eita, o pastor vai saber o que é que está passando no meu coração. Não vou. Eu não sei. Jamais vou saber, a não ser que você chegue. Pastor, está acontecendo isso no meu coração. Aí eu vou saber. Eu não vou saber. Mas existe um aqui no meio que ele sabe. Estou certo ou errado? Então, esta é a ideia. Além de revelar esses amores, esses ídolos concorrentes no meu coração, ao mesmo tempo fornecerá o método de Deus para que a gente possa tratar. Quando você está sentindo algum problema de saúde, você prefere varrer para baixo do tapete e esconder? Não, está tudo bem. É tolice, né? Vai investigar o que é que você tem para tratar. Aí quando você trata, eita, venci. Estou bom agora. Então, do mesmo jeito, irmãos. Geralmente, nós associamos idolatria com as imagens de escultura. Isso não é verdade. Associamos idolatria com os templos pagãos, religiosos. Não é isso? Mas, irmãos, estudando um pouco a respeito desse assunto, eu fiquei meio assustado. Fiquei. Porque a idolatria não está simplesmente nos templos religiosos. A idolatria está ligada ao nosso amor. Aquilo que nós amamos. E se você ama alguma coisa, ou você tem no coração
alguma coisa que concorre com o amor de Deus, então você é idólatra. Preciso ser muito claro nisso. Se existe alguma coisa no seu coração que concorre com o amor a Deus, você é idólatra no seu coração. Se você ama o jogo de bola, se você ama isso, se você ama aquilo, concorre com o amor a Deus, você é um idólatra. A idolatria está ligada ao amor. O seu amor por Deus, o seu amor pelos outros e o seu amor pelo mundo. Como é que você ama? Como é que você se relaciona com estas coisas? É muito importante você perceber que isso acontece dentro da gente. Acontece dentro da gente. Trata de uma espécie de amor distorcido. Veja bem, vamos fazer aqui umas perguntas, vocês podem participar. Mas nota uma coisa. Você é capaz de amar a sua esposa como Cristo amou você? Os homens. Isso é bíblico e é certo. Você é capaz de amar o seu esposo do mesmo modo, como Cristo ama você? Só, irmãos, que volta e meia, os nossos amores, eles são distorcidos e persistentes em ocupar o centro do indivíduo, o nosso coração. Esses amores distorcidos, não bíblicos, não autorizados, que nós propriamente constituímos como fonte de busca e nos iludimos como se fosse algo que pudesse nos satisfazer. Digo para vocês, isso não passa de uma ilusão. Porque os amores distorcidos jamais poderão nos satisfazer. Então, quero convidar você para que juntos nós possamos viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida que satisfaça a Deus. Só que tem um porém nisso tudo, irmãos. Que muitas vezes nós não queremos pagar o preço da decisão e da ação em amar a Deus totalmente. A viver uma vida piedosa e fiel a Deus como deve ser. Meditar nisso com sinceridade e fazendo os ajustes que são necessários, levará você a caminhar, a sentir e agir do modo que Deus deseja que você viva. Tem coisa mais segura você saber que você está indo e voltando com plena convicção de que Deus está com a mão sobre você, guiando e protegendo e satisfeito com o que está acontecendo na sua vida, com aquilo que você tem realizado. À medida que isso acontece, levará você a lutar contra o seu pecado habitual. Todos nós, irmãos, lutamos contra o pecado. Não pense que é diferente. Todos nós. Todos nós lutamos contra esse mal da humanidade que afetou a criação. Ou seja, todos nós lutamos contra o pecado. E cada um de nós luta contra um pecado específico em nós. Então, como nós falamos aqui hoje de manhã, não tenha vergonha de suas fraquezas. Antes, busque ajuda para superar as fraquezas. A nossa igreja tem uma dificuldade. Os irmãos parecem que têm vergonha de conversar com o pastor. Isso é uma queixa. Uns não, mas a maioria não conversa com o pastor. A gente já conversa com outros, mas não conversa com o pastor. Eu queria entender por quê. Porque todos nós lutamos contra esse mal chamado pecado. Nós podemos dar um nome diferente para ficar mais bonito aqui.
Vou tratar pecado com uma frase. Todos nós lutamos contra a falta de amor dedicado a Deus. Sabe por quê? Porque à medida que nós não dedicamos nosso amor absoluto a Deus, nós encaímos em pecado. Já pensou? Santidade ao Senhor. Lembra quando Deus diz a Moisés: tira as sandálias dos pés, mas o que tem a ver com a sandália, irmãos? E ele vai dizer: porque a terra que tu estás é terra santa. Deus estava ali. Esse é Deus. Então, você começa a notar que esse amor a Deus, ele precisa de ajuste, tanto no teu coração quanto no meu. Eu gostaria que todos vocês que estão aqui nessa noite, ou quem for assistir essa mensagem posteriormente, possa se comprometer e dizer: Senhor, eu consagro meu coração a Ti, e eu vou lutar contra outros amores que, porventura, tentar ocupar esse lugar que é Teu. Dai-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, diz a palavra de Deus. Você que volta e meia tropeça na mesma falta de amor dedicado, aquele hábito nocivo, aquela fraqueza que lhe atormenta, que lhe escraviza, existe um modo para tratá-lo. É preciso da ajuda de Deus? Sim. É preciso de coragem. Irmãos, nós enxergamos a idolatria muitas vezes como algo que acontece externamente. Estou certo ou errado? Está dando para entender? Algo externo. É que quando você vai passando ali em determinada congregação, né? Aí você olha assim, aí tem aquela estátua assim, aí você olha assim, eita, uma imagem, uma idolatria, né? Isso é idolatria. Aí você passa, tá, aquela pessoa rezando, orando a alguém e tal, você diz, isso é idolatria. Então a gente conecta muito, irmãos, a idolatria como sendo algo externo de nós, fora de nós. Mas quando fui para esse estudo, na verdade a idolatria não é fora. A idolatria acontece dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Deste modo, você deve pensar duas questões a serem corrigidas em relação a essa ideia. A primeira questão é preciso entender que a mudança acontece vagarosamente. Depois que você recebeu essas informações, aí você ficou, e agora? Calma. Calma. Sabe por quê? Porque se você estiver disposto, essa é a questão, você está disposto? A mudança acontece vagarosamente. Deus não trabalha como o gênio da lâmpada. Quem já assistiu aqui o desenho do Aladim? Eu também, eu gostava. Mas não acontece de um modo instantâneo. As pessoas pensam que Deus age. Eita, aceitei Jesus, aí as pessoas olham, já tem que estar uma pessoa totalmente mudada. Não é assim que acontece. Essas expectativas de um Deus que usa a mágica para atender a necessidade, não é assim. Conversando com o irmão, quanto tempo teve que esperar, irmão? Chegou. Por quê? Porque Deus não faz assim. Ele age vagarosamente. Ele muda nosso comportamento diariamente. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Vamos olhar para dentro de nós e vamos trabalhar, fazer os ajustes que Deus acha conveniente. Homens e mulheres são chamados a viver assim. Quando nós temos a outra questão que deve ser pensada, a segunda. Compreender a graça de Cristo que transforma as vidas gradualmente.
Irmãos, a graça de Cristo transforma as pessoas gradualmente. Gradualmente, devagar, mas ele transforma. Somos transformados pela graça de Deus, a graça de Cristo que é incomparável. Nós sabemos muito bem o que é graça. E é essa graça de Cristo que nos favorece, e hoje você pode desfrutar da alegria divina na sua vida, mediante a graça de Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porque essa graça é melhor do que a vida. Então, essas duas questões nós devemos considerar, para que assim sendo possamos viver, fazendo os ajustes em nossos corações, que precisam ser feitos. Santidade ao Senhor. A santidade muitas vezes é tido na aparência. Você já viu pessoas que passam porque você está de bermuda, você é um cristão, passa um outro crente, você está de bermuda e vira a cara para o outro lado, não sauda você, porque você está de bermuda. Porque a santidade que as pessoas exaltam é a santidade que resplandece em seus olhos, não uma santidade que transborda no coração. Não é essa a santidade que glorifica a Deus. A santidade que glorifica a Deus é aquela que muda o ser humano de dentro para fora. Lentamente, vagarosamente, mas vidas transformadas pela graça de Deus, mediante Jesus Cristo. Então, irmãos, não é tempo de nós trabalharmos, não é tempo de você mudar, eu mudar, olhar para dentro de nós e entender, fazer a análise que precisamos fazer para que juntos possamos ser transformados. Deste modo, nós temos o primeiro ponto de nossa mensagem. Mas, pastor, foi o quê? Quase 30 minutos só na introdução? Foi, irmãos, porque eu achei necessário. Então, o erro da busca por santidade instantânea. Isso é um erro. Não é o milkshake, né? Quem é que gosta de miojo aqui? Tu tem que comer feijão, isso. Miojo. Aquele macarrãozinho instantâneo, coloca na água morna aí. Irmãos, a santidade não é desse jeito. A palavra de Deus nos diz isso aí, olha. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, segundo aos Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória. O que é que isso dá-se a entender, irmãos? É de passo a passo. Ou seja, é algo que acontece de modo progressivo, de modo contínuo. Então, quando nós olhamos hoje para a nossa realidade que vivemos, e é verdade, não vou dizer que é algo ruim até certo ponto, mas a atualidade é que nós vivemos uma correria imensa, nós queremos saber tudo, nós queremos fazer tudo e fazer rápido, nós queremos fazer as coisas de um modo instantâneo, como miojo. Até o café, né? Instantâneo. Não tem trabalho. Não é verdade? Então a gente vive essa busca por coisas instantâneas. Então, irmão, se você procura santidade instantânea, então você vai para algumas coisas de descarrego, não sei se funciona. Porque Deus não trabalha desse jeito, irmãos. Não. Deus trabalha em nossas vidas diariamente porque Ele nos ama. Perguntar para vocês que têm crianças, você ensina algo correto ao seu filho só uma vez, ele aprende? Quantas vezes chora para não ficar na escola, irmã Maria? Algumas. E luta, né? E luta. Irmãos, Deus está trabalhando conosco assim, nos ensinando como nós devemos amar e como nós devemos glorificar a Ele persistentemente. Então as pessoas gostam de coisas rápidas, né? de coisas que não levem tempo nem trabalho. Tudo está na palma da mão, em um toque do dedo. É tudo tão rápido e prático. É esse o tempo que nós vivemos. Porém,
A área da tecnologia tem trazido muitos avanços, e até bons, é verdade. Mas, sabe, irmãos, o que nos assusta é que a qualidade de vida tem piorado. Índice de depressão enorme, de suicídio enorme, de famílias destroçadas por causa disso enorme. Testemunho aqui para vocês. Não posso citar nomes, claro, lógico, mas o rapaz chegou no quarto, na cozinha, quando chega na cozinha, encontra um irmão, uma faca da cozinha desse tamanho assim, ó. Não tem explicação. Por quê? Porque o mal, irmãos, está dentro das pessoas. A qualidade de vida não tem melhorado. As pessoas estão sofrendo. Mas por que sofrem? Pelo amor distorcido dos seus corações. Deste modo, as pessoas gostam das coisas que proporcionam comodidade, que proporcionam conforto, que esse modernismo assustador pode oferecer. Passam a imaginar que Deus também trabalha desse jeito. Não, mas Deus não trabalha desse jeito. Quantas vezes nós precisamos escutar Deus dizendo: meu filho, espera, que as coisas acontecerão do modo de Deus, agindo vagarosamente. Deus, ele age lentamente, mas ele age. Todo crente passa por transformação, mas é uma transformação que acontece gradualmente. Devemos lembrar que a santidade é um processo, mas é um processo que nós precisamos estar disposto a ele. Envolve algumas coisas. Primeiro, envolve aprender. Agora, quando se aprende, não se erra mais, né? Aprende, cresce. Aí o que é que acontece? Erra. Aí o que é que faz? Muda. Quando erra, muda e continua a trajetória. À medida que é convencido pela palavra da verdade, ele se submete a ela e passa a desenvolver sua vida gradualmente ao longo de toda a vida. É essa a questão que faz toda a diferença. A gente vê, por exemplo, irmãos que faz uma coisa, não saiu do jeito que ele planejou, diz: não vou fazer mais isso. Isso me entristece. Porque não diz assim: pastor, eu cheguei assim, eu fiz assim, eu não achei que foi... Eu disse: meu irmão, é Deus quem faz, vamos estudar, vamos aprender juntos, vamos crescer juntos. A gente já tem até arquitetas aqui na igreja, né? Da cozinha. Pessoas que estão crescendo cada vez mais. Então, ao longo da vida, não se deve esperar uma transformação mágica, o coração seja curado dos amores distorcidos do dia para a noite. Não. Não há como isso acontecer. Só Deus, irmãos, é capaz de mudar os desejos interiores através do Espírito Santo. Agora, no tempo de Deus, a convocação é para que todos possam submeter a Ele. Há lutas em nossa vida. É verdade, estou certo ou errado? Lutas. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Há lutas na sua vida? Eu vou lhe dar uma boa notícia. As lutas, não todas, mas muitas delas vão continuar. Essa é a boa notícia que eu tenho para dar para você. Sabe por quê? Porque essas lutas vão continuar. Porque Deus sabe a maneira como você e eu devemos enfrentá-las. E Ele sabe disso. Então tem muita coisa na sua vida, vai continuar certas coisas. Certas batalhas vão continuar. Mas Deus nos dá condições de enfrentar com essa mentalidade. Até os nossos fracassos
irão contribuir em nosso amor por Deus. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, irmãos, eis que nós somos chamados para viver uma vida em santidade ao Senhor. Munidos da compreensão correta a respeito do processo de santificação, isso faz com que nós possamos apreciar com maior intensidade as boas novas que Deus reserva para cada um de nós. Então, nós não precisamos de grandes coisas para amar a Deus. Nós só precisamos amar e grandes coisas irá acontecer à medida que nós o amamos como devemos amar. Deste modo, esperando no tempo e no plano do Deus soberano, convido você a ter a sua atenção para as motivações que Ele nos dá. Então, quais são as motivações que Ele nos dá para essa jornada? Estão todas aí para você. São essas as motivações que Ele nos dá para a jornada. São essas motivações que Ele nos dá para que nós possamos caminhar. Jesus Cristo é a esperança de Deus para nós. Ele é o tudo de Deus para nós. Para nós que temos um coração complicado, cheio de digamos, um amor contaminado. Quero apenas lembrar você que isso, na verdade, é algo até que você já sabe, que você já ouviu. Deus é o grande especialista em transformar os corações. O grande especialista. E Ele deseja fazer isso. Você permite que Ele faça? Você deseja que Ele trabalhe no seu ser? Deste modo, você é convidado a fazer com Ele este compromisso. Isso bate muitas vezes, irmãos, ou digamos, causa um impacto dentro de nós. Porque é nisso aí que está escrito, e muitas outras coisas. Deixa eu só voltei já. Eu fui apertar aqui o laser, aí ele não foi. É nisso aí que revela que nós temos um Pai amoroso. Alguém que se interessa em cuidar de nós. Que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Alguém que é um Pai comprometido em transformar nossa vida das trevas para a luz. É aquele Pai que tornou-nos, ou tomou-nos dos amores da vida antiga para o amor sob a declaração da consumação na cruz do Calvário, quando ele diz lá em João, está consumado. Deste modo, irmãos, você deseja que Deus trabalhe na sua vida? Então Ele fornece tudo isso que você pode enxergar para lhe encorajar a caminhar. Então, Jesus pagou pelos nossos amores desviados. Jesus Cristo teve uma vida sem defeito por nós. Porém, isso é apenas para que você possa refletir um pouco. Posteriormente, nós vamos mais além. Então, santidade ao Senhor. Quero encerrar com Romanos capítulo 8. Convido a chegarem lá. Romanos capítulo 8. Versículos 32. Que nós lemos o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, irmãos, Jesus Cristo foi o nosso presente. A palavra de Deus, ela nos traz profundo conforto quando diz aquele que não poupou o seu próprio filho.
Esse Deus amoroso foi aquele que não poupou Jesus para abençoar nossas vidas, para revelar-nos a nós o verdadeiro amor. O amor que o mundo não tem como experimentar. E por causa disso, o mundo também não tem como compartilhar. Só o crente, ele pode experimentar o amor de Deus e pode afirmar o amor de Deus, porque é algo que é comprovado por si mesmo. Deus não poupou Jesus. Ele entregou Jesus para a morte. Ele entregou Jesus para nós. E Paulo diz que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Então nós temos todas as motivações que nós necessitamos para amar a Deus. O Deus que não poupou seu Filho por nós. O Deus que proveu para nós todas as coisas que são necessárias para que nós possamos caminhar. Para que nós possamos crescer cada vez mais. E para isso, é impossível nós crescermos se continuarmos olhando para o nosso coração, contemplando os amores desviados e se contentando com ele. Deste modo, somos chamados a viver aquilo que a gente fez no princípio. Deus é amor. Deus é paz. Deus é luz. Outros falou Deus, eu não sei, não lembro mais. Irmãos, eu sei que existe algum Tomé aqui? Não, né? Existe, né? Ou não? Existe não. Mas será que você pode dizer assim, Senhor meu, Deus meu? Será que você pode dizer isso? Será que você pode olhar assim e dizer, santidade ao Senhor? Por quê? Porque Ele é o meu Senhor, o meu Deus. E é essa, na verdade, a intenção de nós tratarmos desse assunto hoje com os irmãos. Para que você possa olhar e dizer, o Senhor é o meu Deus, e por isso eu o amo, com toda a minha alma, com todo o meu coração, com todas as minhas forças. E à medida que você não apenas declarar isso, mas você assimilar isso, aí você vai dizer, e agora eu vou tratar de limpar esse templo aqui dentro. A gente ora muito, né? Senhor, limpa o meu coração. Não, não. Vamos mudar. Senhor, ajuda-me a limpar o meu coração. Porque Deus não vai fazer nada sem a nossa contribuição nessa área. Então vamos fazer o seguinte. Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu, Tu és o meu Deus e eu sei que Tu me ama. A partir de agora, eu vou te amar também do mesmo modo. Agora, ajuda-me a limpar o meu coração, para que a gente possa ter um coração segundo o coração de Deus. Esse é o chamado para cada um de nós. Santidade ao Senhor. É um povo que é limpo de mão e puro de coração para Deus. Então, vamos fazer isso, irmãos. Vamos encarar essa responsabilidade que Deus nos dá. Deste modo, eu gostaria de cantar. Querido Deus, agradecemos, Senhor, por Tua palavra, a fim, Senhor, de que trabalhe o nosso interior, nosso coração. O coração, Senhor, é a fonte delicada na qual todas as coisas brotam, como diz a Tua palavra. É do coração que procede os assassinos, os adultérios, os fornicadores, os roubadores. É do coração que o mal, Senhor, procede e contamina o homem e destrói vidas. Ajuda-nos, ó Deus, como teus filhos, a olhar para nós e corrigir os amores distorcidos que muitas vezes brotam. Os nossos corações são, em verdade, uma fábrica de ídolos que precisa ser mudado. Rogamos a tua ajuda para que com essa ajuda nós possamos, ó Deus, mudar o nosso interior. Que o nosso amor ao Senhor seja um amor profundo e único, assim como o Senhor nos amou.
Ajuda teu povo, ó Deus, a cumprir esse compromisso que um dia fizeram e que agora estão tendo a oportunidade de compreender mais que o amor do Senhor é a maior fonte de bênção e de satisfação pessoal que cada um pode ter. Hoje de manhã nós lemos lá em Mateus 11, quando o Senhor diz que é bem-aventurado aquele que não se escandalizar em ti. E hoje, agora à noite, nós podemos afirmar, Senhor, que a melhor forma de se viver é amando ao Senhor com todas as nossas forças. Além de ser o melhor modo, é o modo certo. Abençoa todos que estão conosco, aqueles que estarão assistindo essa mensagem. Senhor, abençoa para que seus corações possam ser mudados e ter uma vida, Senhor, santa para ti. Obrigado por tua igreja. Que saiamos daqui, ó Deus, motivados e exortados no compromisso de sermos melhores para ti. Muito obrigado. Em nome de Jesus te oramos. Amém.